Paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é Romanos capítulo 3 e versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos falando sobre a justiça mediante a fé. Quando ele fala que ele desejava estar com os irmãos de Roma e anunciar a eles coisas do Evangelho, anunciar a eles os dons que o Evangelho havia proporcionado na vida dele através do Espírito Santo, ele queria comunicar esses dons, compartilhar esses dons com os irmãos de Roma. E ele chegou até a escrever que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Ele fala que primeiro do judeu e depois do grego. E porque no Evangelho, ainda ele seguindo ali, dizendo, no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então ele começa a dizer que a justiça de Deus é através da fé. Uma justiça mediante a fé, independentemente das obras da lei, independente de se praticar. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está transmitindo uma mensagem, porque dentro daquele contexto religioso, daquele momento que eles estavam vivendo, havia uma confusão muito grande, porque o apóstolo Paulo, o Jesus Cristo tinha apenas se manifestado, tinha poucos anos que ele tinha sido assunto ao céu, tinha voltado para o céu. Ele nomeia os seus discípulos vão pregar uma mensagem, o apóstolo Paulo se converte dentro dessa pregação do Evangelho, o Espírito Santo chama ele para uma obra missionária, e ele, com toda a sua compreensão, com toda a sua cultura, por ser um homem instruído, ele começa a mostrar a superioridade da obra e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e ele começa a trazer essa mensagem. Romanos então esclarece muito bem a questão da circuncisão e circuncisão, e o apóstolo Paulo então está mostrando aqui a superioridade. Ele fala que se manifestou aquilo que é superior. O que o texto diz? Que era testificado pela lei e os profetas. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Ele estava falando de Jesus Cristo, dessa justiça por meio da fé, que o homem é justificado pela fé, porque todos, ele próprio fala ali que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e aí não se justifica judeu, nem grego, nem judeu, todos, sem exceção, estavam afastados da glória de Deus. E nós somos justificados gratuitamente. Ele está querendo dizer que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, que é de graça, através da graça, um ato, de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, derramamento do seu sangue, um ato que foi um ato perfeito, que foi um sacrifício perfeito, que não precisava mais nada, apenas o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito para justificar o homem, e essa justificação ela é gratuita. É por meio da graça que por meio da graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Olha bem que coisa maravilhosa isso aqui. É independente do meu sacrifício, independente do meu esforço pessoal. Apóstolo Paulo, chega um momento que ele fala que por um homem entrou o pecado do mundo, mas também pelo sacrifício de um homem todos foram justificados, se tornaram justos. Então, se alguém fala assim, não foi eu que cometi tal atrocidade, ou não foi eu, por que eu estou envolvido nisso? Se algum ser humano tentar
se justificar dizendo: eu não estava lá com Adão, eu não estava no jardim do Éden, eu não faço parte desse pecado chamado pecado original, porque Adão e Eva pecaram e eles foram afastados, e o pecado afastou o homem da presença de Deus. Mas se você não fez nada, não contribuiu para esse pecado, também você não contribuiu para a salvação. Eu não contribuí para a salvação. A salvação é de graça. O apóstolo Paulo está colocando aqui, olha, não precisa esforço humano, não adianta esforço humano. Isso aqui é uma obra de sacrifício do Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado que veio aqui, e ele fez isso. E qual é o nosso papel hoje? Nosso papel é simples, é aceitar o Cristo, aceitar a redenção que é mediante seu sangue, que é de graça, é pela graça, né? É por meio da graça, pela fé independente. Olha bem, é uma coisa independente. Tem pessoas que estão fazendo uma certa confusão, achando que se praticar as obras da lei, se praticar a lei, como que nós praticamos a lei hoje? O que a lei mostrava? A lei dizia que por um testemunho de uma ou duas pessoas, se havendo testemunho de pecado, aquela pessoa era apedrejada, era morta. A lei mostrava o pecado e a pessoa não tinha como, diante da lei mosaica, ele era morto. O ser humano não tinha capacidade, a força em si de cumprir a lei. Como que nós cumprimos hoje a lei de Deus? Nós só cumprimos a lei de Deus mediante a graça e a ação do Espírito Santo que mora dentro de nós. Então Jesus falou que o Espírito, nós somos casa. O apóstolo Paulo vai dizendo que nós não deveremos destruir. Quando ele fala lá, olha, e nós somos templo, somos santuário de Deus, e Deus vai destruir quem destrói o seu templo, o seu santuário, porque nós somos morada de Deus em Espírito. Se nós somos morada de Deus em Espírito, de modo nenhum nós podemos destruir o santuário. Como que nós destruímos a morada de Deus, o santuário, que somos nós? É quando nós desobedecemos a palavra, permitimos em nosso corpo os pecados que estão escritos na palavra. Como obedecemos a palavra? Obedecemos a palavra pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, né? Eu não consigo. O apóstolo Paulo falava, eu tenho uma luta muito grande dentro de mim. Todos nós, todos nós temos uma luta. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, estou sempre fazendo. Então, como que nós cumprimos a vontade de Deus? Cumprimos a vontade de Deus pela misericórdia, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, que sem isso aí, nem eu, nem você, ninguém consegue cumprir. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Agora se manifestou uma justiça independente da lei, mas que é testificado pela lei, que é testificado pelos profetas. Todos os profetas, olhamos para o profeta Isaías, ele diz, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o principado está sobre os seus ombros. Isaías fala isso. Daí a pouco, lá mais na frente, Isaías está dizendo que, quando ele fala do sofrimento de Cristo, ele fala que ele sofreu, o seu corpo, ele foi oprimido, nenhuma beleza vimos nele para que o desejássemos, humilhado, oprimido. Então, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías fala sobre tudo isso. Os profetas falaram de Jesus, os patriarcas falaram de Jesus. José, quando lá no Egito, quando ele estava para morrer, que ele deu a bênção ali, que ele foi dar as bênçãos, ele falou assim, olha, vocês não deixam meus ossos aqui não, vocês levam meus ossos embora daqui. Todos os patriarcas, eles falaram de uma esperança, e o apóstolo Paulo está falando aqui que manifestou agora,
Era aquele momento que Jesus Cristo tinha se manifestado. Ele morreu na cruz para justificar o homem dos seus pecados. Pela fé, independente da lei, você é justificado pela fé, independente das obras da lei.